Olá, estudantes do 9º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o imperialismo e as teorias raciais do século XIX. A importância desse conteúdo, como ele também vai acabar gerando reflexões sobre conceitos raciais da sociedade. Sou a professora Bárbara Furquim e vou acompanhar vocês nesse vídeo. Bom, o imperialismo. A partir de 1870, países industrializados, esses principalmente ali do continente europeu, eles iniciam uma corrida buscando novos territórios para expandir as suas influências políticas e industriais. Já se vivia a Revolução Industrial, essas nações europeias, elas tinham enriquecido bastante com o poder industrial, mas elas queriam mais, elas queriam expandir esse domínio e enriquecer mais ainda. O destino estabelecido nessa corrida, para ver quem conseguia mais poder, foram dois continentes, o continente africano e o continente asiático. Bom, essa dominação ela recebeu o nome de imperialismo ou neocolonização. Neocolonização é um termo que eles vão utilizar porque lá no século XVI já havia se colonizado e dominado o continente americano. Agora, já no século XIX, as ideias eram diferentes, o advento da industrialização era diferente, então o termo também utilizado é neocolonização. Imperialismo porque eles aplicaram uma atitude de império, eles queriam dominar essas nações. Bom, a gente vai ver que os objetivos desses países eram alguns mais importantes. A busca por mercado, interesse pelos mercados produtores de matérias-primas, eles queriam a matéria-prima que existiam nesses dois continentes, africano e asiático. E essas nações tinham muita matéria-prima. Então eles estavam interessados no cobre, no carvão, no ferro, borracha, entre vários outros matérias-primas que existiam nesses continentes. Uma outra coisa que eles queriam, tinham interesses, era a busca por mercados consumidores. A gente está falando de industrialização. Você produz muitas coisas na indústria, mas você precisa de gente para comprar tudo isso. Eles queriam, de certa maneira, fazer com que essas nações, esse povo, tanto da Ásia quanto da África, passassem a se tornarem consumidores. A extração, um outro motivo, a extração de ouro e de diamantes, bem como a exploração da força de trabalho. Eles utilizavam, então, essas pessoas que viviam nesses continentes para trabalhar, às vezes uma exploração desumana, inclusive. Bom, a Conferência de Berlim, que aconteceu de 1884 a 1885, foi convocada uma conferência para dividir os territórios e organizar as condições de ocupação da África. As nações europeias estavam já dominando ali o território, mas estavam entrando em conflito, e eles viram que se reunir e dividir como se fosse um bolo a África, onde cada um escolheria a sua parte do bolo, alguns com um pedaço maior, outros com um pedaço maior, seria uma justificativa para levar os africanos e asiáticos à civilização. Não houve consulta alguma às lideranças que existiam ali. A gente vai ver que eles vão utilizar, inclusive, para justificar tudo isso, algumas teorias sociais. Eles vão utilizar a teoria do darwinismo, vão adaptar ela, vão utilizar os escritos de Herbert Spencer, que conceitua o chamado darwinismo social. O darwinismo social ele pode ser comparado a uma escada evolutiva, onde eles diziam que nessa escada evolutiva os europeus brancos teriam evoluído e eram superiores, e as nações asiáticas e africanas não tinham conseguido chegar à civilização. Eles salvariam, então, os africanos e asiáticos. Tinha a missão civilizadora, onde então estavam imbuídos de levar a civilização a essas nações, utilizando como justificativo o darwinismo social. Como consequências, nós vamos ver que a gente não tem uma raça superior ou inferior, apenas uma raça humana, e a gente vai ver que a conquista da África e da Ásia trouxe riquezas para a Europa, mas acabou gerando uma série de problemas para o continente africano e asiático. Nesse vídeo nós falamos sobre o imperialismo e as teorias raciais do século XIX. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!